Aleluia, obrigado. Glória a Deus, paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Eu quero dividir contigo esse texto. Livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 20, e eu quero começar por aqui. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. O texto bíblico, Paulo vem falando para a igreja que é uma igreja não moderna, mas uma igreja de, 2000 anos atrás, aproximadamente, vamos pensar assim. E Paulo está falando, olha, vamos prosseguir para o alvo, vocês não podem parar no meio do caminho, vocês têm uma carreira que lhes foi proposta. E aqui no versículo 20, no desenvolvimento dessa mensagem, ou dessa carta que Paulo escreve, ele fala o seguinte: a nossa cidadania, porém, está nos céus. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. De onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Verso 21, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas. Repita comigo, todas as coisas. Mais forte, todas as coisas. Isso, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Você pode dizer amém? É isso, querido? Glória a Deus. Esse texto vem falando de uma esperança que gera uma ansiedade santa, uma expectativa santa, que é a esperança da vida eterna. Uma das coisas que não se pode perder de vista na caminhada cristã ou no relacionamento com Deus é o fato de que nós estamos aqui de passagem. Nós não somos deste mundo. O nosso governo não pertence a este mundo. A nossa pátria, embora tenhamos nascido no Brasil, essa pátria Brasil, pátria amada, eu não digo idolatrada, mas salve, salve, sim, né? Essa pátria amada, que a gente tem prazer de ser brasileiro, é um território temporário para cada um de nós que vamos habitar no céu, que vamos morar na Nova Jerusalém, nos céus que o Senhor tem preparado para cada um de nós. De manhã, lemos aqui o texto de João, capítulo 14, quando Jesus está falando, não fica perturbado, não se perturbe em seu coração, creia em Deus, mantenha a sua fé, creia em Deus Pai, creia também em mim. Eu estou indo para o céu e eu estou indo para preparar lugar para vocês. Então deve existir no coração de cada um que crê no Senhor Jesus Cristo uma expectativa, uma ansiedade de que você vai morar no céu, de que Jesus preparou uma eternidade para você e de que o tempo que você vive nessa terra e de que o movimento que acontece aqui nessa terra e de que os anos que você vive aqui nessa terra não serão definitivamente todos os anos da sua história. Eu afirmo que a nossa morte não é um fim, mas é uma finalidade, para que nós estejamos na eternidade ao lado de Jesus Cristo. E conversando com a Rosângela sobre o significado, ou o que representa o batismo, eu estava conversando com ela, falando sobre o contexto onde nasce a figura do batismo. Quando o povo de Israel, 70 pessoas apenas, vão buscar ajuda para viver, para comer no Egito, uma época de muita fome, de muita escassez, né? Isso talvez há 3.600 anos atrás, e mais ou menos por aí, 3.400 anos atrás, eu não quero errar as datas, mas é bastante tempo atrás, né? O povo de Israel estava lá, dentro da realidade da nação do Egito, num lugar chamado Gósen, um lugar onde era uma terra boa, mas também fronteiriça. Há quem diga que o faraó botou o povo de Israel lá para poder ser os primeiros a enfrentarem os inimigos caso atacassem por aquela região.
mas, independente disso, era um local bom, e o povo de Israel ali foi se multiplicando, foi se multiplicando, foi se multiplicando, foi se multiplicando, até que o povo de Israel se tornou uma nação enorme, e por conta de ter se tornado uma nação enorme, Faraó fica preocupado do que ia acontecer com aquela nação tão grande, e ele então começa a exigir daquela nação, daquele povo que estava ali dentro, que eles trabalhassem, que eles construíssem, que eles fizessem algum tipo de tijolos e alguns tipos de trabalho. Dentro da proposta do faraó, que era ter pirâmide, marcar o seu nome, se entendendo como um deus. E o povo de Israel não adorava faraó. E aí, com o passar do tempo, houve animosidade, houve algum tipo de barreira, e faraó, então, ele implica, ou ele dobra o trabalho do povo de Israel, para impedir que o povo de Israel tivesse relacionamento com Deus. E desde sempre foi assim. O trabalho, que pode ser uma porta aberta, também pode ser uma ferramenta do inimigo para impedir você simplesmente de ter tempo para adorar a Deus. Foi essa a estratégia de Faraó. E aí o povo de Israel clamou, 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 clamou. Deus então envia um homem chamado Moisés. E Moisés vai até diante do faraó, promove aqueles movimentos sobrenaturais. Foram as 10 manifestações de Deus, conhecidas aí por muitos por causa dos filmes das 10 pragas. E foi uma manifestação tremenda, até que o povo de Israel, ele pôde sair. E na hora que ele está saindo, ele está diante agora do Mar Vermelho, o mar ali cheio de água no mar, era um mar cheio de água, e o povo de Israel ali encolado, e os egípcios que se arrependeram de liberar o povo de Israel agora vêm para destruí-los. Moisés clama, Deus fala, atravessem o mar, e aí então o povo de Israel atravessa o Mar Vermelho, e aquelas águas, elas representam a libertação que o povo vivia na escravidão. Então, o batismo surge dessa história bíblica, de um povo que vivia escravizado, de um povo que vivia impedido de adorar a Deus, de um povo que era impedido de viver na sua plenitude, seja no trabalho, seja no culto a Deus, seja nas suas relações interpessoais. Esse povo agora foi liberto. E ele passou pelas águas, simbolizando aí o batismo, a passagem pelas águas. Logo depois, o povo ele caminha pelo deserto, e o deserto é o nosso Brasil, que é o tempo que nós vivemos, até chegar na terra prometida, que é Canaã, que é o céu. Então, algo que é natural, representa um movimento espiritual. Algo que é uma história que aconteceu com o povo, concretamente, representa um movimento espiritual de Deus na vida de cada um de nós. Escravos do pecado. E encontramos, ou nos rendemos ao Salvador Jesus Cristo. E a partir daí, nós ansiamos pelo tempo onde nós estaremos no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém, o lugar que o Senhor Deus tem preparado para nós, porque já fomos libertos do poder do pecado, por conta daquilo que Jesus Cristo fez por cada um de nós na cruz do Calvário. E livres do poder do pecado, nós temos o direito de agora habitar em Canaã, ou na Nova Jerusalém, ou no céu. Podemos morar no céu. Então, esse texto de Filipenses, ele aponta que nós sairemos da humilhação para a honra e glória que nos foi entregue por Jesus Cristo, que ressuscitou, venceu a morte e está nos céus nos aguardando. Aleluia! Esse texto de Filipenses, ele aponta uma expectativa onde nós esperamos ansiosamente o Salvador Jesus Cristo, que pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, nos transformará. E o corpo da humilhação agora será transformado em um corpo de glória, e nós teremos um corpo como ele tem, nós habitaremos onde ele habita, e nós o veremos como ele é. Essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho, ela é resumida a paciência, a perseverança, a manter a sua fé acesa. Por quê? Porque a sua história não pertence a esse mundo, mas Jesus preparou um lugar para você, Jesus separou você para morar na eternidade, Jesus preparou um céu especial para cada um de nós. Amém, queridos? Por isso que nós não
não nos deixamos abater ou não nos deixamos, de alguma forma, destruir pela leve e momentânea tribulação das coisas que acontecem nesse tempo. Por quê? Porque há uma ardente expectativa em nosso coração, há um enorme peso de glória, há uma enorme ansiedade, há uma enorme certeza no coração daquele que entregou, se rendeu a Jesus Cristo, de que tudo o que está acontecendo aqui vai passar, vai acabar, vai passar. Jesus Cristo já venceu, tudo está sob o domínio dele. Ah, pastor, então o que sobra para nós no deserto? Mas, nesse deserto, Jesus, que é o caminho, ele aponta para você a direção, ele sustenta você, alimenta você, te dá alimento, te dá água, te faz com que os seus inimigos sejam derrotados e te mantém de pé em vitória, até o dia que você chega no lugar que Jesus Cristo preparou para você. Fundamentado nisso, eu quero falar sobre o poder de Jesus Cristo para salvar as nossas vidas. Livro de Apocalipse, capítulo 5, abra lá o último livro da Bíblia. E eu quero ler com você direto, do verso 1 ao verso 14, e depois eu quero ler na sequência. Apocalipse, capítulo 5, verso 1, diz assim: Então, vi na mão direita daquele que está assentado no trono, um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. E João fala aqui no verso 4, eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro, João contando a visão que ele teve. Livro do Apocalipse, o livro da revelação. João tem a revelação da parte de Deus das coisas que iriam acontecer no futuro. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Verso 7. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles, dos anciãos, dos 4 seres viventes, cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. 2 pontos. Qual o cântico? Era esse. Tu, Jesus, tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre aonde? Eles reinarão sobre aonde? Sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Queridos, a primeira coisa que eu quero falar para você é que Jesus, o Cordeiro de Deus, tem dignidade.
Ele se achou digno, ele é digno de abrir o livro da sua vida, o livro do seu destino. Se você abrir comigo aqui Apocalipse 5:2, você vai ver que havia um livro. O texto não diz que livro era esse. A visão de João não fala que livro era esse. Era o livro, um livro. E rapidamente você começa a perceber, através de uma leitura simples do Apocalipse, que esse livro representa o livro de Deus. O livro da sua vida, o livro da sua história, o livro do seu destino, o livro onde o seu nome está escrito lá, o livro de Deus. O livro de Deus que é justo, o livro de Deus que é santo, o livro de Deus que é sábio, o livro de Deus que é o Criador. O livro de Deus, seu nome está nas mãos de Deus, porque Deus foi quem criou todas as coisas. E a Bíblia ela nos apresenta a palavra de Deus como a fonte criadora, e todas as vezes que a gente lê livro, todas as vezes que a gente vê livro na Bíblia, significa a mesma coisa que a palavra. Por isso, quando a gente lê os mandamentos do Senhor, ou a lei do Senhor, o que a Bíblia quer dizer é que é a palavra do Senhor. Então esse texto, ele vem falando para cada um de nós, que Deus então estava sentado no trono, e com a vida dos homens nas suas mãos, e parece que ninguém foi achado digno. Todos os homens que foram criados se tornaram indignos. Imagina a frustração do Criador, que fez o homem para o louvor da sua glória, que fez o homem para mostrar o seu poder, porque Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Imagina a frustração do Criador, quando ele olha para toda a sua humanidade, quando ele olha para o seu livro, o livro que estava nas suas mãos, o livro de toda a sua criação, e ele não acha ninguém que seja digno. Imagina a frustração, porque foi isso que João sentiu. Quando ele olhou aquela cena, ele começou a chorar, e ele começou a agoniar o seu coração, e ele começou a falar: meu Deus, não há nenhum sequer que seja digno. Não tem uma pessoa que seja digna diante de Deus. Será que todos aqueles que Deus fez se corromperam? Será que todos aqueles que Deus fez agora abandonaram a natureza que receberam de Deus, a natureza divina, e se voltaram para a sua própria natureza humana, se afastando e recusando e rechaçando o governo e a soberania de Deus sobre as suas vidas, porque ninguém era digno? Esse é o livro que estava nas mãos de Deus. Um livro que tem todos os nomes, um livro que tem todas as criaturas, o livro que Deus tem em suas mãos tem a vida de toda a humanidade. É um livro de justiça, é um livro onde o Deus que é justo não faz nada que seja equivocado. Só podem acontecer as coisas que têm que acontecer, só podem acontecer as coisas que são justas ou justificáveis, nada incorreto pode acontecer. Há quem diga que os juízes de futebol, eles são árbitros que nem sempre apitam de maneira correta. Porque é falta e ele não dá. E não é falta e ele dá. É pênalti e ele não dá. Não é pênalti e ele dá. E agora tem um recurso para ajudar o juiz, ou alguns reclamam. Há quem diga que a expulsão foi digna, outros dizem que não foi. Deus não erra, Ele é um juiz justo, Ele acerta em todas as decisões que Ele tem. E quando Ele pega aquele livro na mão, Ele olha e Ele não vê ninguém justo. João sabe disso, percebe isso, vê a injustiça de toda a humanidade, e João então ele começa a chorar. O choro do arrependimento, o choro do reconhecimento de pecado. O choro de alguém que sabe que não tem dignidade de estar diante de Deus, nem sequer olhar para Deus, nem sequer olhar para as coisas que Deus fez. Ninguém podia olhar para Ele. Aí se levanta um dos anciãos, um ser espiritual, daqueles habitantes do céu, um daqueles que foi criado por Deus e sempre habitaram no céu, não conheceram o pecado como os homens conheceram. E esse relacionamento ali com João começa, depois João começou a chorar. Um dos anciãos disse: não chore. Querido, eu quero dizer para você a primeira palavra: quando você chora, alguma coisa acontece no céu. Quando você chora, alguma coisa acontece no reino espiritual.
Quando você se quebranta, quando você se arrepende, quando você quebra o seu coração, quando você reconhece a santidade de Deus, quando você reconhece a indignidade que você tem, e quando você acha que está em apuros, e você então se quebranta diante de Deus e chora, alguma coisa acontece no mundo espiritual. Os céus se levantam, viram para João e falam: não chora, João. Quando nós choramos diante do nosso pecado, diante da nossa indignidade, alguma coisa acontece no mundo espiritual. Por isso lá, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, está escrito: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, então eu virei dos céus, ouvirei a sua oração, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. Mas como é difícil chorar diante de Deus para aqueles que não entendem a santidade de Deus, para aqueles que não entendem a justiça de Deus, para aqueles que não entendem que Deus é Deus, não é um amiguinho que eu chamo para comer na minha casa, e que eu negocio, e que eu faço trocas, e que eu suborno, e que eu engano. Deus é o Senhor de toda a terra. Não há como enganar, fingir, ocultar ou mentir, porque o Senhor sonda os nossos corações. João, então, ele começa a chorar, os céus se movimentam e diz para ele: João, não chore. Verso 5 aqui do Apocalipse, capítulo 5, versículo 5. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Jesus Cristo venceu. Paulo escreve aos Filipenses: aquele que ressuscitou dentre os mortos tem poder para colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Jesus Cristo, aquele que parecia ter sido morto, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele venceu e ele foi digno. Ele foi achado digno. E agora isso muda tudo. Apocalipse capítulo 21, versículo 27. Isso muda a história das nossas vidas, querido. Apocalipse 21, versículo 27, vem falando dos céus, vem falando da Nova Jerusalém, vem falando de Canaã eterna, vem falando do lugar onde Jesus está esperando a sua igreja. E diz assim, ó, nela, nesse lugar, nesses céus, na Nova Jerusalém, nela, jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro de quem? O livro da vida do Cordeiro. Aconteceu uma coisa no meio desse conjunto aqui de Apocalipse capítulo 5. Versículo 7 diz assim: ele, o Cordeiro, se aproximou das mãos de Deus, ele, o Cordeiro, chegou perto de Deus, olhou o livro, e agora o Deus Todo-Poderoso, o Deus Pai, Criador de todas as coisas, olhou em Jesus aquilo que ele não via em mais nenhum lugar na sua criação. Ele agora olha para Jesus e vê dignidade em Jesus. E ele agora, Jesus não precisa tomar, Jesus não precisa pedir. E ele agora entrega nas mãos do Filho o livro da vida. E agora o livro da vida não é mais um livro da justiça, não é mais um livro da lei. Agora o livro que Jesus toma para si é o livro da vida do Cordeiro, cujos nomes de todos aqueles que se renderem ao Cordeiro estarão gravados nesse livro e já não verão mais a morte eterna, mas passarão da morte para a vida. É a vida eterna conquistada através da dignidade de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por cada um de nós. Diante de Deus nós não temos dignidade. Queridos, quantas e quantas vezes eu fico em crise e falo para Deus: Deus, eu não sou digno. Deus, eu não tenho como. Deus, eu não dou conta. Deus, eu não chego lá. Como é que pode eu, Senhor? Como é que pode o Senhor? Onde é que você viu? Senhor, o que tem eu para ser pastor, para ser teu filho? Quem sou eu? Mas não é por causa do meu nome, nem é por causa da minha dignidade, mas é por causa da dignidade do Filho, do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É a graça de Deus que nos dá acesso à Nova Jerusalém e ao céu. É a graça de Deus que nos faz ter direito à Nova Jerusalém.
Não é o que eu faça, nem o que eu deixe de fazer, não é o que eu pense, nem o que eu deixe de pensar. É o quanto eu reconheço que o meu Deus, a quem eu sirvo, Ele é o Senhor de toda a terra e nele há dignidade. Mas para eu reconhecer a dignidade do Senhor, eu preciso reconhecer o meu pecado. Eu preciso chorar diante de Deus. Eu preciso reconhecer, eu não dou conta. Eu preciso reconhecer, eu não consigo. Eu preciso reconhecer, eu sou fraco. E aí a gente lê, mas é na fraqueza que está a tua força, porque o meu poder se opera, se efetua quando você está fraco. O que Deus quer de nós, o que Deus espera de nós, é que nós possamos reconhecê-lo como o Senhor das nossas vidas, como aquele que tem a dignidade que nós não temos, como aquele que faz aquilo que nós não podemos fazer, como aquele que teve de Deus o direito de receber. A outra parte da Bíblia fala que Jesus esteve lá no inferno, e quando ele esteve lá no inferno, Satanás não queria, mas ele foi. E quando ele chegou lá, Jesus não recebeu nada. Jesus tomou das mãos do inimigo a chave da morte e do inferno. Ele tomou, porque ele tem autoridade, porque todas as coisas foram colocadas debaixo dos seus pés. O nosso Senhor é o Todo-Poderoso. Mas quando Jesus chega diante de Deus com a sua dignidade, foi lido aqui no início do culto, não era admirado, não tinha beleza, um profeta qualquer. Se você já foi em Israel, eu já fui, vou de novo. Se você já foi uma vez, você vai chegar lá, vai encontrar Jesus, tem um monte de Jesus, tem um monte de profeta, considerado um revolucionáriozinho. Por isso que os judeus não se renderam ao Cordeiro de Deus. Por isso que os judeus, eles ficaram com seus olhos fechados, porque eles esperavam um redentor para esse mundo, para esse tempo, para essa terra, para esse corpo. Mas quando Jesus veio, ele era apenas mais um, nascido de mulher. Os fariseus, os saduceus, eles não respeitavam, o povo olhava para ele e não via beleza nenhuma nele. Ainda mais quando ele foi cuspido, ainda mais quando ele foi chicoteado, ainda mais quando ele foi rejeitado, não tinha beleza nenhuma, mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, aleluia. É o Jesus que muitos rejeitam, é o Jesus feio, é o Jesus que não dá ibope, que não está na televisão, é o Jesus que não está na mídia, é o Jesus que não enche a tua conta bancária, é o Jesus rejeitado, é o Jesus que não prega para você um evangelho para esse mundo, é o Jesus que prega a vida eterna, que prega a Nova Jerusalém, que prega a restauração do teu corpo, rejeitado por muitos crentes, que querem um Jesus que atenda às suas necessidades, como Judas, que estava duro e viu 30 moedas como uma oportunidade para sair do seu problema, traindo a Jesus, por causa de 30 moedas, que depois ele sentiu remorso, jogou-as no tempo, foi lá e se enforcou. O que acontece é que se eu não entendo a dinâmica do mundo espiritual, eu não vou entender o que é batismo. Se eu não entendo o que significa o meu relacionamento com um Deus que é santo, 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 eu não entender que eu sou imundo, pobre, pecador, pequeno e que eu preciso da graça do Senhor para me relacionar com Ele. Isso me faz me colocar num outro patamar. Os meus títulos já não têm tanto peso, o meu currículo já não tem tanto peso, as grandes conquistas que eu fiz na minha vida já não tem tanto peso. Todos os lugares que eu já conheci, que eu já viajei, que eu já conquistei, a marca da minha roupa já não tem tanto peso. Por quê? Porque eu me sinto indigno, eu me sinto alguém que é pecador, que não teve a capacidade de estar diante de Deus. E eu só estou diante de Deus por causa daquele que foi morto e pegou um livro, que era um livro de justiça, que era um livro de juízo, e transformou como o livro da vida. E o meu nome está escrito nesse livro. Mas não foi porque eu fiz coisa alguma. É porque Ele me amou. Romanos capítulo 5 fala, Cristo prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, mesmo nós sendo indignos, mesmo nós sendo injustos, mesmo nós sendo pecadores, Jesus morreu na cruz do Calvário por esse tipo de gente. Por isso, Hebreus capítulo 8, versículo 10, aponta para nós
uma realidade que acontece nos dias de hoje. Hebreus 8:10. Essa é a aliança que farei com a comunidade de Israel, vocês. Depois daqueles dias, declara o Senhor. Que dias? Os dias do livro da lei. Porei as minhas leis em suas mentes e escreverei em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Aleluia! Quando Jesus Cristo subiu ao céu, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens e ele soprou o Espírito Santo. E agora ele fala, recebam o Espírito, recebam o Espírito, recebam o Espírito. Sabe o que aconteceu? Ele escreveu no teu coração e na sua mente as leis dele. O livro da vida, ele está escrito no seu coração. Você é a carta viva de Deus, escrita pela mão de Deus e entregue para os homens. Por isso Paulo fala, nós somos a carta viva de Deus. Os homens querem ler em nós. A humanidade quer ler em nós, a sociedade, a imprensa que tanto nos persegue, quer ler em nós que nós somos servos de Deus, o Deus vivo, que nós somos o povo de Deus. Essa é a ansiedade ou é a expectativa da criação. As coisas criadas aguardam com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Você é a carta viva de Deus. Jesus escreveu o teu nome, Jesus escreveu na sua mente, escreveu no seu coração. Jesus quer você, Jesus quer você, Jesus quer você, Jesus morreu por você, Jesus ama você, Jesus tem prazer em estar ao seu lado, Jesus Cristo tem a dignidade de chegar diante de Deus e pegar a sua história, apagar a sua história pregressa, passada e falar para você dos seus pecados. Eu não me lembrarei jamais. Jesus tem o poder para fazer isso. E pegar o seu nome e escrever no livro. E escrever dentro de você que você está escrito lá. E aí você tem certeza da vida eterna. Ainda em Apocalipse capítulo 5, versículo 7 a 10, diz assim, ó, ele se aproximou. Apocalipse 5, 7. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E ao recebê-lo, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incensos. Que são o que, queridos? As orações dos santos. Se você achava esquisito o que a gente cantava aqui, deixa subir o incenso santo. Está aí, ó, é bíblico. Quando nós falamos isso, é que a nossa oração suba aos céus. Deixa subir o incenso santo. Deixa subir, Senhor. Deixa subir. Porque através daquilo que Jesus Cristo fez, ao ser digno de pegar o livro da mão de Deus e agora se tornar o dono daquele livro, passou a ser livro do Cordeiro, as orações dos santos são ouvidas nos céus. A sua oração é ouvida. Por isso nós oramos em um nome de Jesus. Eu não sou digno de ser ouvido por Deus. Eu não sou digno de nem sequer falar com Deus. O autor aos Hebreus chega a dizer, cheguemos-nos, pois, com ousadia diante do trono da graça, com plena certeza de fé. Por quê? Porque Ele é digno. Ele é digno e nós chegamos diante do trono de Deus por causa de Jesus Cristo. Eu não vou orar no meu nome, eu não vou esquecer de citar que eu só tenho o direito da minha oração ser ouvida por causa da dignidade de Jesus. Eu só tenho o direito de pedir as coisas em nome de Jesus, porque eu sou indigno. Eu não tenho santidade suficiente, eu sou pecador, mas o meu Senhor, Jesus Cristo, a Ele é o advogado que senta à direita do Pai, intercede por mim, e Ele se fez no meu lugar, pecador, morreu com o pecado na cruz, ressuscitou, e agora fala para o Pai, esse aí tem um nome escrito no livro, atende o que ele está pedindo, esse aí tem um nome escrito aqui no livro da vida, responde o que ele está clamando, as orações dos santos. Outra coisa que aparece aqui é a harpa. A harpa fala de música, fala de adoração, fala de cânticos, mas a harpa também fala de uma ferramenta. Aquilo que nos ajuda. Assim como o incenso, ele fala de fumaça,
Aponta lá para o tabernáculo, para o Antigo Testamento, quando o animal era levado no templo, o sacerdote pegava, ele fazia todo aquele ritual e cortava diante de um véu, cortava o animal diante de um véu, o sangue era respingado naquele véu, e depois ele acendia o fogo e subia um aroma, subia uma fumaça, e essa fumaça subia, e a glória de Deus descia, e ali naquele movimento dos ares, é onde os céus e a terra se encontravam, porque Deus se encontra conosco quando nós estamos orando e quando nós levantamos um altar de adoração ao Senhor. Não é reclamação que chega até os céus, é incenso, é oração. É a ferramenta que Deus nos dá para nós tocarmos os céus, para fazer os céus descerem. É a oração. E outra ferramenta para fazer os céus descerem é a harpa, são os instrumentos, é a nossa voz. E como é difícil louvar. Tem gente que chega para o culto só na hora da palavra, porque a palavra é boa e o louvor não é bom. Sobretudo quando fulano, cicrano ou beltrano cantam, ou quando o outro toca. Entende que a gente não é digno? Entende que a gente está longe, porque o que Deus quer ver? A Bíblia fala que dos pequeninos suscitarei verdadeiro louvor. Deus quer ver pequeninos louvando, Deus quer ver pequeninos cantando, Deus quer que o som da harpa flua no seu coração. Por isso nós fizemos aqui o culto de quarta-feira, que é um culto da harpa e da taça, que é a sala de oração. E glória a Deus, parece que está havendo um movimento e o povo está chegando. E você que tem vindo, tem experimentado um movimento sobrenatural da glória de Deus aqui nesse lugar. Por quê? Porque quando a gente louva e quando a gente ora, a gente está reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor. E quando a gente reconhece que Jesus Cristo é o Senhor, o nosso choro não prevalece, não choraremos mais, porque o Senhor enxuga dos nossos olhos todas as lágrimas. E Ele enxuga porque Ele atende, porque Ele responde, porque Ele se manifesta, porque Ele se revela. É por isso que as nossas lágrimas são enxugadas. E para encerrar, Apocalipse capítulo 5, verso 11 e 12 diz assim: então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares, milhões e milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Os céus reconhecem Jesus como Senhor. Os céus reconhecem a dignidade de Jesus Cristo. No mundo espiritual, há um reconhecimento da dignidade de Jesus Cristo. Há muitos anos atrás, quando o seu Fernando faleceu, estava lá no sepultamento, não lembro exatamente se foi o seu Fernando, se foi a dona Maria, que morava aqui no Catumbi. Eu estava lá, cheguei naquele sepultamento, veio um outro pastor, e nós cantando, louvando a Deus, e o povo de Deus ali orando. Aconteceu que no box do lado, havia todo um sepultamento de uma pessoa que é da Umbanda, ou Quimbanda, ou Candomblé, não lembro bem. E eles invocando aos seus entes, e nós aqui clamando ao nosso Deus. Aconteceu, isso é fato, aconteceu que daqui a pouco, depois de um tempo, um daqueles veio de cabeça baixa, chegou até mim e falou: pastor, a gente se rende, porque a gente não está conseguindo baixar nada. Você quer ir lá então e orar ao teu Deus, que é mais forte do que o nosso, para a gente poder sepultar a nossa pessoa? Os céus reconhecem que Jesus é o Senhor. O inferno reconhece que Jesus é o Senhor. No mundo espiritual, há um reconhecimento de que não há outro igual a aquele que se assenta no trono. Isso é fato, isso é fato. Se você não viveu, querido, se coloca na brecha que você vai viver. Mas por que eu falo que os céus reconhecem? Porque aí tem o versículo 13, e aí toca na tua parte. Apocalipse capítulo 5, versículo 13, diz assim: depois do quê? Depois que a visão que João teve, depois que os céus reconheceram que Jesus Cristo era digno, ouvi todas as criaturas que estavam lá no céu, mas não só no céu, também aonde? Fala assim comigo, aqui. Fala comigo, aqui. Aqui na terra. Debaixo da terra e no mar, todas as criaturas, todo ser vivo, que vive na terra, na superfície, que vive debaixo da terra,
Criaturas que vivem debaixo da terra, as que vivem no céu, já tinham reconhecido. As que vivem na terra, na superfície, animais, pessoas. E as que vivem debaixo da terra, tudo que neles há onde? Na terra, no mar e debaixo da terra. E diziam àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja um louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Por quê? Porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Não há ninguém que vá ficar fora desse reconhecimento. A diferença é que alguns que reconhecem, alguns que se entregam, alguns que se rendem, vão para o lugar que Jesus preparou, que nós chamamos de céu. E aqueles que não se entregam, aqueles que não se rendem, também reconhecerão, mas irão para o lugar, o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, o que a gente chama de inferno. Dura essa palavra, né, pastor? Essas coisas não é nem bom pregar na igreja, porque pode assustar os outros, né? Mas você sabia que está na Bíblia? Você sabia que é isso que acontece? A terra reconhece a dignidade de Jesus. Todas as criaturas no mar, que vivem na superfície, abaixo da superfície, tudo reconhece que Jesus é digno de louvor, honra, glória e poder. Mas somente terão os seus nomes escritos no livro da vida e do Cordeiro aqueles que reconhecem que dependem de Deus.